Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos chegando nesta sexta-feira, dia 6 de agosto, com a nossa Academia Espiritual. A igreja celebra hoje a festa da Transfiguração do Senhor. Jesus sobe ao monte, levando consigo Pedro, Tiago e João, e na frente deles se transfigura, iluminando o seu corpo, seu rosto e suas vestes com aquela sua realidade divina. Vamos então ao Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículos de 2 a 10. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, nos encontramos com Jesus no monte. Jesus leva consigo Pedro, Tiago e João, as mesmas testemunhas que ele levará também para o Horto das Oliveiras, o Getsêmani, na noite da agonia. Essas testemunhas apontam e recebem já, pelo mistério da transfiguração, a força e a iluminação necessária para que pudessem compreender o mistério da cruz. Aliás, o tema da cruz estará presente aqui neste Evangelho, quando Jesus, falando com Moisés e Elias, conversam sobre a sua paixão. Agora, a igreja escolheu justamente esse dia 6 de agosto para celebrar esta festa, porque ela como que está 40 dias antes da festa da exaltação da Santa Cruz, no dia 14 de setembro. Portanto, desse modo, mostra o sentido da transfiguração como uma catequese sobre o caminho da cruz que culmina na glorificação, na ressurreição. A presença de Moisés e Elias, como vimos no texto, vem justamente mostrar que toda a história converge para Jesus. Tudo que os profetas falaram, tudo que Deus ofereceu como lei, apontam e se realizam concretamente em Jesus. Depois ainda temos no episódio a voz do Pai, que proclama Jesus, o Filho amado. Aí dando então a sua chancela como verdadeira. Este aí é aquele de quem os profetas e a lei falaram e prepararam. Este aí é
o Messias, o Verbo de Deus que assumiu a história humana. E o que é que o Pai pede? O Pai pede que Jesus seja ouvido. Escutai o que ele diz. Então, escutar Jesus é estar em sintonia com todo o projeto de salvação que Deus realiza, prepara para a história humana. Escutar Jesus é fazer a vontade do Pai. O Papa Bento XVI nos chama a atenção também para a festa da Transfiguração do Senhor, para um olhar sobre o mistério da luz de Deus. Ele diz assim: somos chamados a abrir os olhos do coração para o mistério da luz de Deus presente na história da salvação. Portanto, neste dia da Transfiguração do Senhor, que vemos o rosto, o corpo e as vestes de Jesus ficarem brancas, iluminadas, brilhantes, como diz o texto, nos aponta para compreender e buscar este mistério da luz de Deus que invade a nossa história. O próprio Jesus se apresenta também no Evangelho como luz. Eu sou a luz do mundo. Em Jesus, que é a luz do mundo, Deus vem iluminar definitivamente a história da humanidade. Deus vem iluminar a nossa vida. E os discípulos? Encontramos os discípulos perdidos à margem do que está acontecendo. Eles não discerniram, não compreenderam a centralidade da pessoa de Jesus, o Filho amado. Não discerniram a centralidade da missão de Jesus, que passaria pela cruz até a ressurreição. O evangelista faz questão de dizer que eles depois desceram pensando o que significaria ressuscitar dos mortos. E também não compreenderam nem o sentido da missão que receberiam. Porque Pedro vai dizer: Senhor, é bom, vamos ficar por aqui? Vamos fazer 3 tendas? E não é ali o lugar dos discípulos. O lugar dos discípulos é no meio da multidão, é descer do monte para encontrar-se com a multidão e anunciar o Evangelho. Resumindo nossa meditação, vamos àquelas 3 palavras que nos ajudam: apelo, condição e advertência. O Evangelho de hoje nos faz o apelo. Jesus é o Filho amado do Pai, é a luz para a humanidade. Qual a condição a que devemos perceber? Escutar o que Jesus diz. E qual a advertência? A cruz é o caminho para a glorificação. Foi assim com Jesus, será também com a igreja e conosco. E agora então nossa academia espiritual. 3 passos que nos ajudam a rezar e a fortalecer a musculatura da nossa alma. O primeiro passo, o alongamento. É o seu momento de se colocar na presença de Deus, invocar o Espírito Santo, sua luz, sua unção. Aliás, o costume de acender a vela cai bem segundo o Evangelho de hoje. É Jesus, essa luz que nós queremos iluminar a nossa vida, iluminar o nosso caminho. Faça um silêncio amoroso na presença de Deus. Segundo passo, o aquecimento. Nós ouvimos essa experiência dos discípulos no Cristo iluminado. É uma experiência de luz e de oração. Por isso somos chamados a pensar como tem sido a nossa oração, a nossa intimidade com o Senhor. Temos de fato escutado o Filho amado de Deus, nosso Senhor Jesus? Terceiro passo, o treinamento. Embora hoje sendo sexta-feira, e se você tem o costume de rezar o texto, vai meditar os mistérios dolorosos, mas convido você generosamente a rezar à parte
o mistério luminoso da transfiguração do Senhor. E ao rezar esse mistério, coloco como intenção o seu pedido de que a luz do Senhor invada a sua vida, ilumine o seu caminho, a sua mente, o seu coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar, que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção, que ela desça abundantemente, trazendo também a luz do Senhor, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.